E aí, gente, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Hoje é o dia 14 de agosto e nós estamos fazendo a leitura do Romanos 12. Romanos 12, nós já fizemos a nossa oração e eu incentivo você a pegar a sua Bíblia. Querido, pegue a sua Bíblia e leia. Vamos ler? Porque Romanos 12 vai trazer as instruções maravilhosas que nós precisamos para aplicar na nossa vida. Olha que coisa poderosa, né? Uma vez que nós já fizemos a oração, nós vamos agora para a meditação, para a leitura e meditação. Vamos ler esse texto poderoso. Vou fazer uma leitura bem corrida, né? Uma leitura direta para você pegar a ideia principal, para você pegar a ideia macro desse texto que é poderosa. Vamos lá? Para você viver isso na sua vida. Diz assim: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí diz assim no 3, né? Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês: sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Pois, tal como existem muitos membros em nosso corpo e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize de acordo com a proporção da fé. Se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir financeiramente, ajude os outros com generosidade. Se Deus lhe deu a capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Gente, vocês conseguem ver as instruções práticas que Deus está trazendo para cada um daqueles que crê? Para cada um dos irmãos, dos crentes que são salvos em Cristo Jesus? Que são alcançados por Jesus? Ah, eu sou alcançado por Jesus. Eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho uma função a realizar. Então, quando a pessoa se converte, quando a pessoa nasce de novo, ela já entende, eu tenho uma função aqui, eu tenho um trabalho para realizar. E esse chamado, esse dom que ele está falando vai ficando evidente, sabe quando? Quando nós estamos em unidade, em comunhão, participando da vida uns dos outros, ajudando uns aos outros. Porque, querido, servir a Deus é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então você percebe que são instruções práticas aqui, eu e você, nesse capítulo e nesse devocional. Nós temos muitas coisas para colocar em prática. Você consegue ver os mandamentos? Tem algum mandamento para obedecer aqui? Tem, gente. Diz, olha, renove a sua mente. Tá vendo? Renove a sua mentalidade. Seja uma pessoa nova na maneira de fazer e de pensar. Começa no pensamento, comece a pensar diferente, porque você vai ter práticas, atitudes, ações diferentes. Aí depois ele vai dizendo que outras coisas que nós devemos fazer. Pensar de nós segundo a medida da fé. Não se achar importante demais para fazer determinado serviço. Ah, sabe, eu sou uma pessoa muito importante, eu não posso fazer tal serviço.
adoração verdadeira. Ele disse, é o que vocês fazem com os vossos corpos, né, entregues à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, o texto é poderoso, gente. Tem muita coisa para a gente praticar. Olha, tem muito mandamento. Ele diz, renove a sua mente, não imite o padrão do mundo. Ele diz, seja honesto na avaliação com você mesmo. Ele diz, sirvam uns aos outros, pois cada um de nós está ligado um ao outro. Aí ele diz que se você receber o dom, aí vai falando sobre os dons, né? O que cada membro do corpo tem uma função. Agora chegou a parte prática da carta de Romanos, exatamente. Essa prática vai depender da consciência de justiça e plenitude em nós, ou implantada em nós. Quem foi que implantou essa consciência de justiça? Uma vez que nós fomos justificados, santificados, alcançados, Deus limpou os nossos pecados e nos aceitou, ele diz, pronto, agora você tem a condição de executar a vontade de Deus, né? De experimentar, de viver na prática. Então aqui são coisas muito práticas, são ações práticas. Aí aqui diz assim, ó. Onde era que eu estava? Se tiver o dom, já fui. Ajude os outros. Então, se tem que levar o consolo aos entristecidos, devem fazê-lo com alegria. Não finjam, olha outro mandamento. Não finjam apenas amar aos outros. Amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los e criem o hábito de ser hospitaleiros. Olha que coisa maravilhosa. É para criar esse hábito. Se alguém os perseguir, não o distrate, mas abençoe, não amaldiçoe. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Pense num versículo, num capítulo poderoso. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como diz Provérbios, né? Não se estribe no seu próprio entendimento. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal praticando o bem. Sabe de uma coisa? A Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e versículos. Então, como eu ouvi um homem ontem falando, ele disse, se você chegar no céu e disser assim, Paulo, aquele texto, sabe, de Romanos, capítulo 12, no versículo 13, provavelmente ele não vai se lembrar, porque ele não escreveu capítulos e versículos. A Bíblia, ela foi inteira, corrida, ela foi escrita assim de forma corrida. Por exemplo, carta de Paulo, aos Romanos, ela foi escrita um texto corrido. Depois, alguns estudiosos foi que pegaram e dividiram em capítulos e versículos para ficar fácil o estudo, para ficar fácil a compreensão, para ser uma coisa mais didática. Mas ela foi escrita de forma corrida, então veja o que Paulo está falando. Aqui nós chegamos num trecho da carta onde ele dá instruções práticas, tipo, considerando tudo o que ele já falou ao longo do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
E ele chega aqui, ele diz: olha, agora, depois que você já tem tudo isso, que você foi aceito, justificado, então renove a sua mente, renove o seu entendimento e viva uma vida diferente. Viva uma vida prática, de modo que você demonstre para todo mundo que você tem uma experiência com Jesus, que você teve um encontro com Ele, que você teve uma transformação e sirva naquilo que você tem condições de servir. Ah, eu tenho condição de servir na área tal, Deus me deu esse dom, é um dom. Então desenvolva, pratique, viva, ensine. Ele disse: quem foi chamado para ensinar, ensine. Quem foi chamado para contribuir financeiramente, contribui. Quem foi chamado para ajudar os doentes e os necessitados, ajude com alegria. Tem gente que tem que consolo. Agora deixa eu dizer uma coisa, sabe o que acontece com gente que não se envolve nem desenvolve o seu dom? Pode acontecer duas coisas na igreja. Um é a comparação do dom, um ficar achando: ah, eu queria ter o dom do fulano, eu acho tão bonito fulano que prega, eu acho tão bonito fulano que faz aquilo. É a superestima do dom. Então fica comparando, fica desejando o dom do outro, querendo ser o outro. Isso é gente que não desenvolve-se, que não se envolve e que não participa para desenvolver o dom. E a outra coisa que pode acontecer num ambiente onde as pessoas não se envolvem para desenvolver o dom, sabe o que é? É ficar achando que todo mundo deveria fazer aquilo que o coração dele arde. Ah, por que ninguém ajuda as viúvas? Por que ninguém ajuda os pobres? Por que não faz sopão? Por que a igreja não faz isso? Por que o pastor não faz aquilo? Sabe o que é? Gente que tem o coração ardendo por coisas que Deus tem falado, que ela vê, mas ela não se envolve, porque aquilo que eu vejo que é necessário é porque eu fui chamado a me envolver para resolver aquilo. Então eu fico apontando o que A e B deveria fazer, só que A e B tem o chamado dela, que A e B tem a função dela no corpo de Cristo. De modo que eu que estou vendo que alguém deveria cuidar da mídia, por exemplo, é porque eu estou vendo que eu posso cuidar da mídia. E por que ninguém cuida da mídia? Porque você não está lá para fazer. Então, cada pessoa foi chamado para se envolver, porque cada um pertence ao outro. Nós pertencemos uns aos outros. Se nós ficarmos separados, distantes, como vai fluir a unção de Deus? Ela vai passando de membro para membro. É o coração que bombeia sangue, que irriga o cérebro, que irriga todos os membros e que dá vida ao membro, aos membros. Mas se essa unção ela é quebrada, porque o membro A não quer se envolver com o membro B, não quer participar, não quer colocar a sua mão no arado, não quer colocar a sua participação, como a unção vai fluir na vida da igreja? Como que a igreja vai ser poderosa? Aí vai ficar uns apontando: ah, por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não faz aquilo? Por que o pastor não faz aquilo? Fosse eu fazia assim, fosse eu fazia assado. É que essas pessoas, elas deveriam estar envolvidas, elas deveriam estar colocando a sua mão lá, dando a sua contribuição para que o todo ficasse perfeito, para que o todo funcionasse. Gente, é um capítulo, é um trecho da Bíblia que é poderoso para nós. Então tem muita coisa prática. E eu e você temos que parar, estudar esse versículo por versículo, já que a Bíblia agora está facilitada, né, dividida em capítulos e versículos. Nós devemos agora olhar: qual é a minha função? Qual é a minha contribuição? O que que eu vou ajudar? O que que eu posso contribuir? Ai, meu coração arde por ajudar as viúvas, sabe? Eu fico triste quando vejo as viuvinhas, né, lá, descuidada. Pois você precisa se envolver. Vai lá e diz: pastor, eu vou desenvolver um projeto para a gente alcançar as viúvas. Agora, esse projeto não é para o pastor fazer, é para eu encabeçar. Eu, pastor, vou me envolver e vou assumir esse projeto. Eu vou me envolver e vou arrecadar recursos para ajudar as viúvas. Ai, pastor, sabe, meu desejo é com o louvor. O louvor deveria ser melhor. O louvor deveria estar no outro nível. Por que o pastor não faz isso? Você vai chegar, ao invés de dizer: pastor, porque o senhor não faz, ele é só um. Ele tem o dom dele. Ele tem a função dele. Aí você vai chegar e dizer assim: pastor, eu tenho um projeto de fazer assim, assim, assim. Vamos fazer tal coisa? Agora eu estou assumindo a responsabilidade. Porque, queridos, querer que a igreja faça isso e aquilo e não se envolver, e não se colocar como alguém que vai estar lá compromissado, não vai ajudar em nada.
Porque o pastor não tem como, não tem condições de fazer tudo sozinho. É todo mundo envolvido, é todo mundo contribuindo, é todo mundo participando, todo mundo dando a sua contribuição e usando o seu dom. Isso que esse versículo fala, esse capítulo fala, ele é poderoso, ele dá o exemplo do corpo. Porque somos todos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. Então, quando é que Cristo vai ser poderoso na terra? Curar, libertar, suprir? Quando todos se envolverem, quando todos participarem. Aqueles que já se envolvem já faz alguma coisa. Mas você concorda que não posso ter somente as mãos funcionando? Eu tenho que ter as mãos, os pés, os dedos, o coração, os olhos, a boca, a cabeça. Tudo tem que estar funcionando para que fique perfeito, para que realize muito mais coisas. As capacidades aumentam, né? Então você percebe como o texto de hoje ele é poderoso e prático. Então aqui no nosso passo de dizer assim, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Chegou a hora de você dizer assim, Senhor, me ajuda aqui. O que é que eu vou fazer a partir de hoje? Você vai olhar, vai meditar e não vai ficar nem desejando o dom do outro e nem vai ficar esperando que todo mundo deveria se importar com aquilo que é o seu dom. Porque se o dom é seu, a responsabilidade por desenvolver esse dom é sua. Então, se você tem o dom de ensinar, se você tem o dom de pregar, se você tem o dom de cantar, de ministrar às pessoas, de ajudar os necessitados, de ajudar as crianças, de servir, você precisa se envolver. Você precisa colocar de forma prática. Eu não posso ficar sem servir. Porque a verdadeira adoração é serviço. A adoração é serviço. O Senhor fala em Deuteronômio: se você adorar somente a mim, servir somente a mim, eu vou fazer grandes coisas através de você. Ele falou para o povo de Israel: se você adorar somente a mim e se oferecer só para fazer os serviços que eu preciso, isso é adoração. Adoração. Ai, Natália, é que precisa de mais gente, sabe? Precisa de mais pessoas envolvidas. A gente precisa que todos estejam envolvidos. A gente precisa que todos aqueles que são do corpo, que são membros, eles se envolvam, eles participam, porque senão, sabe o que acontece? Se eu comer muito açúcar ou muita massa, o pâncreas não consegue produzir a insulina capaz para subir, para controlar o nível de açúcar que eu estou botando para dentro. Sabe o que vai acontecer? O pâncreas ele vai dar uma pane, ele não consegue produzir um nível de insulina tão alto capaz de controlar o nível de açúcar e ele vai adoecer, ele vai atrofiar. Ele vai ficar diabético. Então o nível de açúcar vai ser tão grande no corpo que a pessoa vai ficar doente, vai ficar diabética, porque o pâncreas não conseguiu produzir insulina capaz de controlar o nível de açúcar que a pessoa botou para dentro do corpo. Então, o que é que isso significa? A Natália significa, eu estou dizendo que significa, sabe o quê? Que se eu e você não dermos a nossa parte, alguém vai ficar sobrecarregado. Alguém vai trabalhar demais. Alguém vai estar... Claro que isso ela não vai perder, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas vai estar sobrecarregado. Aquela pessoa vai trabalhar menos tempo do que deveria, do que poderia. Por exemplo, um pâncreas poderia funcionar durante muito mais tempo, produzindo ali o hormônio da insulina, se eu tivesse controle, domínio próprio para comer regularmente e equilibrado. Mas como eu como só a mesma comida, feijão, arroz e carne, feijão, arroz e carne, pão, feijão, arroz e carne, pão, então é muito da mesma coisa. Daqui a pouco o pâncreas, ele sobrecarregado, ele cansa e ele para de produzir o hormônio da insulina, a pessoa fica diabética, fica doente. Então, o corpo de Cristo não pode ter doença. Deus vai nos ajudar e levantar cada membro, cada pessoa com a função que ela foi designada para fazer, para que ela pegue junto, para que se envolva, para que fique leve para todo mundo e assim nós possamos realizar tudo aquilo que Deus espera de nós. Mas você faz a sua parte. Pega aqui no passo de número 3, escreve aquilo que o Senhor falou com você e desenvolve uma forma prática, uma intenção e de você de forma
racional, intencional, você diz, não, eu vou aplicar isso na minha vida. Nunca mais eu vou ficar sem servir. Queridos, deixa eu dar uma dica pra você. Ai, Natália, mas a gente não vai pra igreja, não é pra adorar. E, queridos, a gente vive uma vida de adoração aí na nossa casa, todos os dias, comunhão com Deus. Nós não somos crentes de igreja, nós somos crentes de uma vida toda. Então, o que eu faço, o que eu leio, o que eu medito, o que eu me santifico é em casa. É na minha vida, é no meu dia a dia, no meu trabalho. E eu vou para a igreja para quê? Para servir. Você não é um adorador? O adorador é aquele que serve. Então você vai para servir, você vai para fazer um reboliço naquele lugar. Porque, queridos, nós não podemos viver. Eu sei, a Bíblia diz que vai ter dias trabalhosos, onde as pessoas serão egoístas, amantes de si mesmas. Eu não vou me envolver, eu faço só um tiquinho. Mas se você já faz aquilo que tem que fazer, já contribui, já melhora, já ajuda. Não é para fazer muito, é para fazer a sua parte, né? É para fazer aquilo que você é bom, aquilo que você tem paixão para fazer. Vocês entendem? Não é poderoso? Então acaba com essa história de ir para a igreja porque tô fraco. Ah, eu tô fraco, eu tô já me arrastando. Aí vai para a igreja se arrastando. Não, gente, a gente tem que viver a vida de Deus, a vida de adoração em casa, fortalecido. E aí o corpo, né? Você apresenta ele como sacrifício, oferecendo a ele para fazer, servir aos outros. Então eu vou para a igreja para servir, querido. É para servir. A gente serve no DI, serve na recepção, serve na cantina, serve limpando as cadeiras, arrumando, serve contribuindo, a gente serve ajudando. Quando tiver uma ação, a gente vai lá, serve pregando, a gente serve estudando, a gente serve fortalecendo uns aos outros. É para isso que a gente vai para a igreja. A igreja, ela tem essa função de fazer com que a gente, né, faça muito mais. Essa história de ir para a igreja só receber, misericórdia, gente. Ah, eu vou lá para receber uma bênção. Queridos, nós cristãos já somos abençoados com toda sorte de bênção. Então não vamos para a igreja para sermos abençoados, não. A gente já é. Amém? Não é poderoso o entendimento? Já somos abençoados. E agora, porque nós somos abençoados, seja uma bênção. Deus disse assim a Abraão: "Sê tu uma bênção." Então, quando nós, como já somos abençoados, nós vamos ser uma bênção para os outros, servindo, ajudando, contribuindo. Não é poderoso? É poderoso o entendimento, é renovar a nossa mente, sabe? É pensar diferente. Aqui tem um comentário que diz assim: a palavra diz que tem pessoas cansadas, fracas, doentes e algumas já morreram porque não discerniram o corpo de Cristo. Isso mesmo, porque não discerniram que são membros, que são importantes, que são capazes e que o outro também é. Por que as pessoas estão fracas na fé, estão doentes, estão algumas até morrendo antes do tempo? Porque, queridos, elas acham que, ah, não, eu estou aqui só, sabe, para receber, eu não quero me envolver, eu sou crente de igreja, eu só quero sentar, ouvir a palavra e ir embora. Isso é consumidor. Nós não somos consumidores. Nós somos membros ativos. Imagine um membro do nosso corpo que é parasita. Não tem, porque Deus não fez isso. Mas imagine um membro do nosso corpo que vivesse só para se alimentar, tipo sanguessuga, que vai sugar dos outros membros. Imagine um membro que ficasse lá só sugando dos outros. É terrível. Uma verruga, né? É uma verruga. Vamos dizer assim, uma verruga que não tem função nenhuma. Ela tá lá, ela nem é parte do corpo. Ela nasceu ali, um corpo estranho, uma coisa estranha ali. Não tem, querido, porque cada membro, ele contribui. Cada membro do nosso corpo contribui. Quer ver uma função? Quer ver uma coisa interessante? O dedinho mindinho do pé. Ele ajuda no equilíbrio. Se tirar o dedinho do pé, a pessoa não tem mais o mesmo equilíbrio para andar de sapato, para andar de sandália. Vai ter uma deficiência. Cada membro, ó, o dedo mindinho. Se você ficar sem ele, você vai ter deficiência, porque cada membro do nosso corpo foi colocado por causa de uma função específica. Experimenta ficar sem um ouvido, experimenta ficar sem um olho, experimenta ficar sem um rim ou, sabe, um membro. Ele vai sobrecarregar. Você já observou, por exemplo,
que se você tiver um probleminha numa unha do pé e ela inflamar e ela ficar doente, sua coluna vai sentir porque você não vai colocar todo o peso do seu corpo ali, daquele lado, então vai causar um problema na coluna, porque você vai andar torto. Gente, é maravilhoso. É poderoso entender que todos nós temos uma função. Então, quando nós vamos comer juntos, ceiar juntos, quando nós vamos fazer tudo junto, em comunhão, tudo em unidade, a vida está fluindo, a unção de Deus está passando por todos os membros e todos aqueles são abençoados. Então se envolva, se envolva, se envolva, se envolva. Descubra qual é a sua área, descubra qual é o seu dom e vai lá contribuir. Vá para a igreja para você ser uma bênção. Viva a sua vida porque você pensando assim, eu sou uma bênção, eu sou resposta, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui porque eu tenho uma função. Então você não está lá porque você é um peso morto, ninguém é um peso morto. Todos temos o nosso valor e a nossa contribuição, então todos são importantes. E eu, né, como aqui da Igreja Verbo da Vida em Senhor do Bonfim, digo para você que está ouvindo, você é importante nessa igreja. Você é necessário nessa igreja. Você tem uma função e um lugar especial nesse lugar, né? Nesta igreja, para contribuir, para colaborar, para ajudar. Então seja muito bem-vindo, venha participar, contribua. Você viu que tem gente que contribui financeiramente? Isso é um chamado. Quem tem um dom de contribuir, contribua. Tem gente que não vai ter o dom de fazer certo serviço, mas tem o dom de financiar. Daqui, ó, o dinheiro para fazer tal coisa. Deus mandou fazer isso, Deus mandou dar. Só dá se for por Deus. A gente não dá porque a gente é constrangido, porque alguém pediu. Não. Dê segundo a direção de Deus. Amém? Então, queridos, nós vamos encerrar aqui agora, mas fica a direção. Quero que todo mundo vá lá. Comenta no vídeo, se você, quando você for ouvir o vídeo, quem não tá ao vivo, vai ouvir o vídeo depois, vai fazer a leitura depois, vai lá e comenta, deixa um comentário, porque contribui para com os outros que vão ver depois, vão dizer, olha, fulano de tal entendeu isso, aprendeu isso. E outra, o Instagram também vai entregar para muitas pessoas. Aqui na região em Senhor do Bonfim, nós queremos fazer esse movimento de mais pessoas conhecerem a palavra de Deus e praticarem a palavra de Deus. Então seja um contribuinte, compartilhe, vá lá e diga, manda para outra pessoa que você vai estar contribuindo também, tá bom? Ó, beijo no seu coração, a gente se vê amanhã, 6 da manhã, no nome de Jesus, se Ele assim nos permitir. Então hoje, agora, eu e você vamos, ó, escrever formas de praticar essa palavra hoje. O Senhor está falando com você hoje. O Senhor está falando um recado para você que é importante hoje, no dia 14 de agosto de 2022, aqui em Senhor do Bonfim. Deus está falando com você. Não pensa que isso aqui era para fulano, não, é para você. Então recebe a sua porção, tá bom? Que eu tô recebendo a minha. Deus abençoe a sua vida grandemente. Na verdade, eu digo, seja abençoado praticando essa palavra. Porque você já é abençoado. Beijo, a gente se vê amanhã, no nome de Jesus. E hoje tem culto, viu?